Aí, está escutando? Chuvinha abençoada, né? Maravilha. E tem gente que ainda o quê? Tem gente que ainda reclama. Ah, essa chuva, porque não dá para mim ir na igreja hoje. Eu nunca vi, irmão, chuva impedir alguém, ainda mais uma dessa aí. Como diz o ditado antigamente, isso aí não é chuva de molhar homem, não? Sim ou não? Não é nada. Alguém é de açúcar aqui? Hã? E nem de sal. Irmão, eu lembro uma época do começo de ano, vai chegar agora, ó, começo de ano, eu não sei como é que é aqui, porque eu lembro que eu cheguei aqui em janeiro, mas eu não lembro como é que foi o começo ali de fevereiro. Mas, irmão, eu lembro numa época dessa, uma chuvinha dessa aqui, época de carnaval. Falei assim, não vai ter ninguém. A hora que eu passei lá na rua, o povo tudo sambando no meio da chuva lá, pulando lá, adorando o diabo, enchendo a cara, e eu tô com o diabo, hoje eu me acabo. Olha. E aí o povo de Deus dá uma chuvinha dessa, hoje eu não vou na igreja não, porque está chovendo. Não, falta para nós mais o quê? Mais o quê? Gratidão. Ô Jesus, obrigado, vou pegar um guarda-chuvinha aqui, vou para a igreja feliz, cantando, louvando a Deus, diga glória a Deus. Só que hoje é uma bênção tão grande que a grande maioria aqui tem carro, tem ou não tem? Ou tem carro, ou tem moto, então não tem impedimento. Nós temos que entender o quanto nós temos a agradecer a Deus, e às vezes, meu irmão, a gente perde para quem está lá fora em relação a essa gratidão. Quando eu digo quem está lá fora, é quem não conhece a palavra, né? Vamos lembrar do que Deus falou conosco no domingo passado, 1 Tessalonicenses, você já encontrou aí? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo, dai o quê? Dai graças, é o equivalente a dizer que em tudo agradeça, porque esta é a vontade de quem? De Deus, em Cristo Jesus, para quem? Para convosco, para nós. Então o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que você seja grato. Às vezes nós oramos até nas nossas orações, Deus me ajuda a fazer a sua vontade. Deixa eu perguntar aqui com sinceridade, quem quer fazer a vontade de Deus? Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Então presta atenção nisso, porque uma das vontades de Deus é essa. Deus, a gente quer fazer a vontade dele, porque na vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a gente vai viver coisas maravilhosas na vontade de quem? De Deus. A gente sabe também que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E a vontade de Deus, ela é a gratidão. E por quê? Deixa eu lembrar vocês isso aqui, eu quero bater nessa tecla para isso não sair do teu coração. Por que que a gratidão é uma coisa tão importante? Primeira coisa, porque todo grato, ele tem um sentimento no coração que não deixa nada para ele. Todo grato, o diabo não consegue parar uma pessoa que é grata de fazer as coisas para Deus. Está ouvindo, sim ou não? Por isso que o diabo não quer que no coração do povo de Deus tenha gratidão. Ele não quer que o povo de Deus seja grato. Ele quer que o povo de Deus seja ingrato, murmurador, reclamador. Por quê? Qual é o sentimento que todo grato tem no coração? Aquele, lembra? Por mais que eu faça para Deus, ainda é o quê? Ainda é pouco, perto de tudo que eu tenho recebido. Esse sentimento, irmão, esse sentimento destrói o diabo. Esse sentimento é uma coisa maravilhosa. Se o povo de Deus, se nós, estou falando todos nós, não deixarmos esse sentimento morrer no nosso coração, o diabo não nos para, ele não consegue. Ele não vai conseguir colocar dentro de você aquele sentimento, estou fazendo muito. Já fui na quarta, na sexta, vou no domingo também. Já fui no domingo, vou no outro. Meu irmão, não consegue, não existe isso para quem é grato. Pessoa que é grata, ela vem no domingo, aí domingo que vem, ela vem de novo. Quem não entende vai falar assim, nossa, mas você já foi domingo passado, você já foi no domingo, você vai na quarta de novo. A pessoa grata já tem a resposta pronta, por mais que eu faça, ainda é o quê? Ainda é? Quem tem esse sentimento no coração, de verdade? Quem tem esse sentimento no coração, não vai acontecer como infelizmente acontece muitas vezes nas igrejas. Que é aquela pessoa que o dia que o pastor pede ajuda lá do dízimo, da oferta, ela gosta da palavra, ela gosta da oração, mas aquilo ali já fecha o coração dela. Não volto mais nessa igreja. Por quê? Porque o pastor está pedindo dízimo, oferta, está falando a respeito de doação.
Primeiro que, pelo menos aqui, não posso falar por outros lugares, né? Pelo menos aqui, alguém aqui já foi obrigado a fazer alguma oferta? Já ficou um obreiro lá na porta, lá segurando a porta ali, com um cacetete, ó irmão, se você não der oferta, você não sai daqui. Já ficou? Ninguém sai daqui se não der oferta. Existe isso aqui? Eu já falei alguma vez, irmão, se você não der oferta, você não vai ser abençoado. Não. Aliás, se você prestar atenção, a maioria das vezes eu falo, irmão, oferta não compra bênção. Oferta é o quê? Quem lembra? Toda vez eu falo, oferta é o quê? Então nunca vai acontecer, quando uma pessoa é grata, nunca vai acontecer do pastor um dia precisar levantar uma oferta para pagar o aluguel da igreja, para pagar a energia, para pagar a água, que tudo isso tem custo, né? Para pagar a rádio, televisão. Nunca vai acontecer dessa pessoa falar assim, nunca mais eu volto na igreja. Ao contrário, o grato, e se todos nós tivéssemos mais gratidão no coração, às vezes nem seria necessário o pastor pedir tanto. Seria o contrário, pastor. E acontece, viu? Não estou falando que não acontece, não. Tem muita gente aqui grata a Deus, que às vezes o pastor nem precisa falar. Pastor, Deus tem me abençoado tanto, esse mês eu vou fazer uma oferta especial. Direto eu recebo aqui, ontem mesmo eu recebi uma oferta de um irmão que mandou, pastor, ó, eu não gosto da macarronada, não sou muito fã, mas eu vou ajudar com tanto aí para poder comprar os ingredientes. Eu nem pedi, nem falei para ele. Mas isso é o quê? Gratidão, o Espírito Santo vai tocando. Então, se nós tivéssemos mais gratidão, não teria problema em relação a isso. O dia que o pastor falasse, irmãos, olha, nós precisamos levantar uma oferta para poder ajudar na obra de Deus e isso, aquilo. Deus, olha, o sentimento é esse, eu não posso, mas se eu tivesse, eu faria. Isso não pode morrer no teu coração. Deus, me dá mais condições para que eu possa fazer mais. Eu vou perguntar porque isso tem que fazer a gente refletir. Quem tem isso no coração? Se tivesse mais condições, faria mais. Uma irmã esse dia chorou, eu fiquei tão feliz, eu olhei aquilo, eu falei, Deus, que coisa tremenda. Ela falou, pastor, eu não tenho muita condição, mas eu quero ser uma coluna aqui na igreja. Ela falou, um dia Deus vai me abençoar que eu vou ser uma coluna nessa igreja. Ela falou, não ganho muito, ela trabalha fazendo faxina. E ela falou assim, mas eu tenho um desejo no coração de ser uma coluna um dia na igreja. Eu falei, irmã, se quiseres, e a senhora já quer, e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus vai te dar. Que Deus vê a gratidão aonde? No coração. E o que eu quero mostrar para você hoje é isso, que quanto mais grata uma pessoa é, mais abençoada ela vai ser. Por isso que o diabo odeia a gratidão. Outra coisa que eu falei para você domingo passado, que eu não quero que isso fique, que se esqueça, né, no teu coração. Nós fomos estudar a palavra obrigado, lembra? O que significa a palavra obrigado? Ou melhor, para que serve a palavra obrigado? É um agradecimento para toda pessoa que lhe faz algo, que ele faz um favor, você diz o que para ela? Muito obrigado. Aí eu mostrei para você que eu fui pesquisar a palavra obrigado. Antigamente ela não se dizia apenas obrigado, ela se dizia fico-lhe obrigado, ou estou obrigado. Por quê? Porque a palavra obrigado, lá na raiz dela, que eu não lembro agora qual que é, a palavra do latim lá, acho que é obligare, que significa o quê? Preso, amarrado. Lembra disso? Quem lembra disso? Preso, amarrado. Então, quando alguém lhe fazia um favor, antigamente você dizia obrigado, quem entendia o que estava falando, hoje a gente não tem essa noção mais, estava dizendo o seguinte para a pessoa, olha, eu estou amarrado a você, eu estou preso a você. Está entendendo? Eu fico ligado a você, por causa de um favor que você me fez agora. Então isso faz todo sentido. Meditando nisso aqui, a gente trazendo para o mundo espiritual, a gente vê por que o diabo odeia tanta gratidão. Por quê? Uma pessoa grata a Deus, quanto mais grata ela é, mais ligada, mais presa a Deus ela será. E eu falo uma coisa que eu falo sem medo de falar, mas tem muita gente que não aceita, principalmente pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas de Jesus. Nenhum grato consegue se desviar. Não, pastor, não. Por quê? Porque a gratidão ela faz o quê? Ela liga, ela aproxima, ela amarra. O grato ele não consegue se desprender de Deus. E aí eu falei para você que na raiz de toda pessoa desviada tem a ingratidão. Por mais que seja dolorido ele falar, eu tenho que te pregar a verdade.
Toda pessoa que se afasta de Jesus, ela pode falar que não, ela pode até não aceitar, mas a verdade é essa, porque se a gratidão ela liga, ela amarra, ela prende uma pessoa, a ingratidão ela faz o quê? Ela desliga. Lembra do filho pródigo? Por que ele saiu da casa do pai e foi embora? O pai dá para ele a parte que segundo ele era direita, a parte que me cabe, ele fala, sendo que ele nem trabalhou por aquilo era uma herança. Ele pega aquilo, vira as costas com aquele sentimento, não te devo nada, e faz o quê? E vai embora. Porque aquele que sente que deve, irmão, ele não consegue se desligar de Jesus. E é aquilo que eu falei, por isso que o diabo odeia a gratidão, e por isso nós temos que lutar para ser cada vez mais gratos, porque quanto mais gratos nós somos, mais perto de Deus a gente vai ficar. Você vai orar e você vai achar que é pouco, você vai ofertar e vai achar que é pouco, você vai jejuar e vai achar que é pouco, você vai vir na igreja, quantos cultos você vier, e no teu coração o diabo nunca vai conseguir te esfriar, porque você vai fazer e ainda vai achar que é o quê? Que é pouco. Diga glória a Deus. Olha como a gratidão é uma coisa forte. E quando a gente diz em tudo dai graça, vamos voltar aqui porque agora começa a mensagem de hoje. Ele diz em tudo dai graça. Repete comigo, fala em tudo e não por tudo. Mas fala comigo, bom dia. Quem tomou café fala amém. Quem não tomou fala misericórdia. Pois você toma, tem café lá na porta. Amém? De novo, fala comigo, em tudo e não por tudo. Porque seria até ignorância nossa de agradecer Deus, obrigado pela doença. Doença vem de Deus? Não. Oh Deus, obrigado Senhor, porque, sei lá, aconteceu uma tragédia. Não é isso. Não é ignorância de você fingir uma coisa que não é verdade. Mas quando a Bíblia diz em tudo e não por tudo, é isso que ela está querendo dizer. Vamos dizer que venha lá um momento difícil em que você esteja passando por uma enfermidade, ou por um momento de financeiro difícil, está lhe faltando dinheiro, você foi mandado embora do trabalho. Não é você agradecer porque você foi mandado embora, mas apesar de você ter sido mandado embora, por exemplo, você dizer, Senhor, eu te agradeço mesmo assim, porque o Senhor continua comigo. Diga glória a Deus, que eu sei que o Senhor não vai me desamparar. É trocar a murmuração e a reclamação pela gratidão. Meu irmão, é fácil você ser grato quando você está sendo aplaudido, todo mundo está te elogiando, dizendo, nossa, você é uma bênção. É fácil você ser grato quando você ora, já no outro dia acontece. É bom, não é, quando isso acontece? Maravilhoso. Nossa, eu orei ontem, hoje já aconteceu, a porta já se abriu, Deus já fez. É fácil ser grato assim. É fácil ser grato quando lá a conta está cheia no banco. É fácil. Quando é que Deus quer ver a minha e a sua gratidão? É aí que começa. Quando, pastor? Quando a coisa fica difícil. Quando lá na conta, lá o dinheiro não tem. A conta está no vermelho. Quando você ora hoje, não acontece amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã. E passa uma semana e ainda não aconteceu. E passou mais um mês, e passou um ano, e até agora não aconteceu. Aí é que Deus quer ver o quê? A gratidão. O bonito é esse aqui, ó. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de quem? Vontade de quem? Presta atenção. Vai ter momentos que a gratidão vai ser vontade de Deus, mas não vai ser vontade sua. Porque vai ter momentos que a sua vontade vai ser reclamar. A sua vontade vai ser murmurar. Vamos falar a verdade. Nem todo momento nós temos vontade de ser o quê? Grato. Quem que de vez em quando tem vontade de reclamar, de murmurar, levanta a mão. Quem levantou está mentindo. Vai falar que quando você levanta da cama e bate o dedinho na quina da cama, assim, pá, você fala, obrigado, Jesus. Sua vontade é essa. Mentiroso. Sua vontade é o quê? É xingar, pastor, eu sei. Maldição. Eu estou dando um exemplo assim, brincando, mas tem coisa muito mais séria que às vezes acontece com a gente
E que naquele momento a gratidão não vai ser vontade sua, mas vai continuar sendo vontade de quem? Lembra disso. Quando a gratidão não for vontade sua, ela vai continuar sendo vontade de quem? De Deus. Então eu tenho que fazer a vontade de quem? De quem? E não a minha. E não a minha. Então a gratidão sempre será a vontade de Deus em tudo, mas nem sempre será minha. É nessa hora que Deus começa a abençoar. Nessa hora, que hora, pastor? Quando a gratidão não é minha vontade. Eu estou sendo grato por causa da vontade de quem? De Deus. Porque a minha vontade não era dizer obrigado, não era agradecer, não era louvar, não era adorar a Deus, era murmurar, era reclamar, era xingar, era chutar o balde mesmo, era chutar o pau da barraca. Está entendendo, sim ou não? É nessa hora que Deus começa a me abençoar. Eu até coloquei aqui, ó. Gratidão é vontade de Deus para nós, ó. Mesmo quando nós estamos sendo repreendidos, corrigidos, provados, testados, é nesse momento que a gratidão já não é mais a nossa vontade, mas ela continua sendo a vontade de quem? De Deus. Vai dizer que é fácil ser grato quando estão falando mal de você. Jesus, porque você sabe que a Bíblia fala isso, né? Quando te injuriarem, te defamarem, o que a Bíblia manda fazer? Fala aí, alguém fala. Se alegre, não é? Fique feliz quando falarem mal de você por minha causa, quando por minha causa fizerem isso. Agora, quem fica feliz quando se sabe que alguém falou mal de você? Pastor, fulano olha e fala, não, mas vou falar para você que eu sou teu amigo. Já não é, viu? Mas fulano de tal está metendo o pau em você. Falou que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você é aquilo outro. Ah, é? Ah, vou lá agora. Eu quero ver se você vai falar na minha cara. É assim ou não? A Bíblia diz, em tudo, dá o quê? É nessa hora que tem que ter maturidade para falar, Jesus, obrigado, porque se estão se levantando, se estão falando, é porque o Senhor está o quê? Me abençoando. Ninguém taca pedra em árvore que não dá o quê? Não dá fruto. Mas não é fácil. É nessa hora que a gratidão continua sendo a vontade de Deus, mas não é mais a minha, não é mais a nossa. Lembra, meu irmão, toda vez que você sai da gratidão, presta atenção, hein? Toda vez que você sai da gratidão, você saiu da vontade de quem? De Deus. Então não saia da vontade de Deus. Não deixe de agradecer. Mesmo quando você não tiver vontade de agradecer, agradeça porque é a vontade de quem? De Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu serviço. O meu serviço está me estressando, minha vontade era chutar o balde aqui e pedir para ser mandado embora. Mas, Senhor, obrigado, Pai. Não pelo que está acontecendo, mas apesar do que está acontecendo, eu agradeço o Senhor. Você vai ver Deus te abençoar. Você vai ver Deus te dando muito mais quando você chegar nesse nível. Quem quer chegar nesse nível aí, diga glória a Deus. Agradecer não quando eu estou com vontade de agradecer, porque tem coisa tão boa que acontece que se a gente puder, a gente saia na rua cantando, louvando, dando glória a Deus, aleluia, de coisas tão maravilhosas. Mas naqueles dias em que acontece tanta coisa ruim, que nós não temos vontade nenhuma de louvar a Deus, é nessa hora que Deus começa a nos abençoar. Quem já começou a entender, diga amém. Então vamos para continuar aqui a mensagem. Jó capítulo 1, versículo 1. Eu só vou ler Jó capítulo 1, do versículo 1 até o 19. Nem tem muito o que te explicar aqui. Você vai entender quando a gratidão é vontade de Deus, mas não é sua. Jó capítulo 1, versículo 1. Talvez você esteja vivendo hoje um momento em que a gratidão não é vontade sua hoje. Você não está com o coração cheio de alegria para poder agradecer. Mas lembre-se que ela continua sendo a vontade de quem? De Deus. Então faça a vontade de Deus. Talvez o teu casamento esteja no momento que você não esteja grato pelo teu casamento, você não esteja grato pela vida do seu marido, da sua esposa. Porque há tempos que a gente olha assim para o marido, para a esposa e fala, nossa Deus, obrigado por esse homem tão maravilhoso. Obrigado, Deus, por essa mulher tão maravilhosa que o Senhor me deu. Mas tem tempos que você olha e fala, meu Deus, se eu pudesse pegar um pescoço assim. Sim ou não?
É como que me irrita. Mas nessa hora a gratidão ainda continua sendo a vontade de quem? De Deus. É nessa hora que você tem que agradecer, Senhor, obrigado, Senhor. Não pela teimosia, pela chatice, não por isso, mas obrigado pela tua presença no meu casamento, por me ajudar a suportar, diga glória a Deus, por me ajudar a aguentar, por me ajudar a conseguir. Em tudo dai graças. Quem está entendendo, diga amém. Quem é casado, deixa eu ver, levanta a mão. Levanta a mão. Ah, então você entendeu o que eu falei. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha o currículo de Jó, as qualidades, que a grande maioria não tem tudo isso junto, né? Sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Que homem abençoado. Versículo 2 fala: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior do que todos os do Oriente. Imagina o quanto Jó não era grato a Deus. Poxa vida, olha quanta coisa esse homem tem para agradecer, né? Versículo 5: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de 10 dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E aí diz assim, e assim o fazia Jó, de que maneira? Continuamente, todo dia, levantava de madrugada, fazia ofertas a Deus, tudo mais. Senhor, te apresento minha família, meus filhos, obrigado por tudo. Até que um dia, versículo 6, vindo um dia em que os filhos de Deus se vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do quê? Do mal, desviando-se do mal. 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? 10, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra? 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti aonde? Na tua face. Meu irmão, um belo dia o diabo lá no céu vai se apresentar diante de Deus. Deus olha para Satanás e fala assim: você viu lá meu servo Jó? E repete as qualidades, né? Reto, íntegro, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. Aí Satanás vira para Deus e fala assim: mas claro, estou traduzindo aqui para você, tá? É lógico que ele vai ser grato ao Senhor. Olha o quanto o Senhor tem abençoado ele. Olha tudo que o Senhor tem cercado ele de bênçãos. Imagina o diabo, que o Satanás, ele é sarcástico, você sabia disso, né? O demônio, ele é sarcástico. Você tem até que tomar cuidado, pessoa que é muito sarcástica, muito, não pode, tem coisa que, aquela pessoa ser muito irônica, né? Tem gente que é muito irônica em tudo, mas é lógico, mas é claro, cuidado, isso é o comportamento do diabo. O diabo, na ironia dele, mas é claro, ele serve ao Senhor à toa. O Senhor tem abençoado ele em tudo, o Senhor tem dado tudo para ele. Eu imagino o diabo no sarcasmo dele: até eu. Vai lá e toca no que ele tem então. O diabo fala para Deus: tira tudo que ele tem e eu quero ver se ele não vai blasfemar o Senhor na tua cara. Está ali ou não está? Está escrito isso. Você não vai blasfemar o Senhor na tua cara. Vai lá, toca no que ele tem. Em outras palavras, irmãos, olha que coisa séria é isso. O diabo está acusando Jó de ser temente, de ser grato a Deus por aquilo que ele tinha e não por quem Deus era. Por isso presta atenção. Você tem que prestar atenção. Se é grato a Deus pelo que você tem,
Pelo que Deus tem feito ou por quem Deus é? Porque no dia que vier uma tentação, e vai vir, se você não for grato a Deus por quem Ele é, como diz 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo, você vai fazer o que Satanás disse que Jó faria. Você vai blasfemar a Deus. Deus, não vem mais na igreja não, minha vida está dando tudo errado, olha a luta que eu estou passando, olha, eu estou buscando ao Senhor, olha a dificuldade. Então o Satanás ele acusou Jó de ser grato a Deus pelo que Deus estava dando, e não ser grato a Deus por quem Deus é. E Deus vai provar para Satanás que é o contrário. Por isso que eu falo, tem muita gente hoje que diz, sou muito grato a Deus. Será que é mesmo? Ou será que é grato ao carro, à casa? Ou será que é grato ao dinheiro no banco? Ou será que é grato à paz que tem? Porque já vimos muita gente grata a Deus, contar testemunho na igreja, mas na primeira luta que passou, virou as costas para o Jesus que o abençoou, que o deu tanto e falou, estou indo embora, para mim não serve mais. Servia enquanto estava abençoando, servia no momento em que curou, servia no momento em que clamou e ele socorreu, mas no momento que passou uma luta, passa a não servir mais, não volta mais. Vai na igreja para quê? Veja, pelo que você é grato, ou a quem você é grato. E Satanás, irmão, ele é acusador, você sabe. E ele sabe que essa é a realidade de muita gente. E ele leva diante de Deus uma acusação que não era fundamentada, não era verdadeira, mas ele é o pai da mentira. Porque talvez muita gente, Satanás, fez a mesma coisa e funcionou. Enquanto a pessoa estava rodeada de bênçãos, ela era grata a Deus. E o dia que ele foi lá e tocou no que a pessoa tinha, ela blasfemou contra Deus. E ele achou que com Jó seria a mesma coisa. Mas olha que coisa tremenda, vamos continuar a leitura porque ela é extensa, tá? Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem, veja, tudo quanto tem, está na tua mão. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. É aquela história, o diabo pode tocar em tudo que você tem, mas não pode tocar em quem você é. Deus falou assim, tudo que ele tem você pode até tocar, mas nele você não pode. Em quem ele é você não toca. Diz mais, e Satanás saiu da presença do Senhor. E aí vai acontecer, irmão, uma sucessão de coisas aqui, que eu acho que eu vou até resumir. Jó perde todo o seu gado, o seu sustento. O diabo toca na vida financeira de Jó. Depois Jó perde todos os seus filhos numa tragédia, quer dizer, vida financeira, depois família, e depois Jó contrai uma doença, uma lepra, que ele fica na chaga viva, da cabeça até a planta dos pés. A carne de Jó ficou podre, que ele raspava com cacos de telha, podre, ele fedia vivo. Então o diabo tocou na vida financeira, na família e no quê? Na saúde. Irmãos, são 3 pilares da vida de um ser humano que qualquer um de nós, irmão, se mexe na saúde, se mexe na família ou se mexe na vida financeira, desestabiliza qualquer um. Qualquer um. Aí você vai mostrar realmente quem você é. Quando há uma luta na vida financeira, quando há uma luta na família ou quando há uma luta na saúde. Como que mexe? Como que mexe essas 3 áreas com o ser humano? Vida financeira, família, casamento, né? E saúde. E o diabo tocou nas 3 que ele sabe. E olha o que vai acontecer agora. Acho que eu vou ler rapidinho aqui, pronto. Versículo 13. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, estava todo mundo fazendo um almoço, né? 14, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles. 15, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e somente eu escapei para trazer a nova.
16, estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, só eu escapei para trazer a nova. 17, estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer. O diabo é tão maldito que sempre deixava um para levar notícia, né? Olha como é, só eu escapei para trazer a notícia. 18, estando esse ainda falando, veio outro e disse, o interessante aqui é que não terminava uma notícia, você viu? Estando esse ainda o quê? Misericórdia, irmão, eu não queria estar na pele de Jó. Estando esse ainda falando, 18, veio outro e disse, estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. 19, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, só eu escapei para trazer a nova. Agora para um pouquinho aí, antes da gente ler o 19, que é muito forte. Imagina você passando por tudo isso, irmão. Eu vou dizer sinceramente, Deus me conhece, eu não teria estrutura, eu não tenho estrutura, acho que a grande maioria que também não teria. Irmão, de repente, a tua vida está em paz, está uma maravilha, está tudo certo, de repente começa uma notícia atrás da outra, pá, 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 o jovem, de repente, o mundo inteiro dele, o quê? Caiu, acabou tudo, acabou, todos os bens que ele tinha acabou, todos os rebanhos que ele tinha acabou, os empregados dele morreram, de repente vem falando que todos os filhos morreram, fica ele e a esposa sozinhos, sem dinheiro, pobre, sem nada, assim ó, assim, estando esse ainda falando, eu não sei, irmão, quanto tempo demora para a pessoa dar uma notícia ali, 5 minutos, 5 minutos, enquanto um estava falando, chegava outro, eu acho que em meia hora, acabou a vida de Jó. Se você parar para pensar, seria isso, em 30 minutos acabou a vida de Jó. O diabo estava ali, esperando que a hora que Jó abrisse a boca, Jó realmente fizesse o que ele falou para Deus que Jó faria. Ele vai xingar, ele vai blasfemar, ele vai dizer não serve, não adianta de nada servir a Deus. E olha que coisa tremenda que vai acontecer, versículo 19, aliás, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e xingou, blasfemou e murmurou. Amém? Amém? Ainda tem gente que falou amém. O que ele fez, irmão? Levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? E adorou o Senhor. Diga glória a Deus. Você está entendendo por que Jó foi quem foi? Jó, meu irmão, não era abençoado, não era grato, melhor dizendo, porque era abençoado. Ele era abençoado porque ele era o quê? Grato. Isso aqui prova isso. Então vamos lá, é o que eu quero que Deus faça na minha vida e na sua. É o que você precisa entender. Você não tem que ser grato porque você é abençoado. Presta atenção. Você vai começar a ser abençoado porque você já é o quê? Grato. E o grato, ele é grato desde agora, enquanto ele não tem ainda aquele carro, enquanto ele não tem ainda aquela casa, enquanto ele ainda não tem aquele recurso, enquanto ele ainda não tem aquele dinheiro. Porque o dia que vier a tentação, irmão, você já era grato. Se você conseguiu, você continua sendo grato, mas se você perdeu, você também continua sendo grato, porque você já era. Não mudou o coração de Jó, não mudou em nada o coração de Jó. Você vai ver que ele continua dizendo, eu devo a Deus, Deus não me deve nada. Eu vou ler uma frase aqui, que é polêmica, mas eu vou explicar para você, versículo 21. Ele adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Presta atenção nisso. O Senhor deu e o Senhor o quê? Tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, no entendimento dele, foi o Senhor que tomou, mas nós vimos aqui que quem saiu da presença de Deus para fazer toda essa a palavra certa seria essa desgraça, né, na vida de Jó, essa destruição, essa catástrofe na vida de Jó, foi quem? Foi o diabo, foi Satanás, não foi Deus que fez isso.
Mas no entendimento dele, foi Deus que deu, Deus que também o quê? Tirou. Mas ele mostra que a gratidão dele era por Deus e não pelo que Deus estava dando. Porque quando Deus deu, ele agradeceu. Mas não porque Deus deu, mas porque Deus era com ele. E o dia que ele perdeu, ele continuou dizendo: bendito seja o nome do Senhor. E aí vem o versículo 22. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus o quê? Falta alguma. Eu acho que é a Bíblia. Eu acho que a Bíblia NVT. Coloca para mim a Bíblia NVT, ou vai ser a linguagem de hoje. Mas vamos ver a Bíblia NVT. Aqui, ó. Em tudo isso Jó não pecou, nem fez o quê? Nem culpou Deus. O grato, meu irmão, como eu falei para você no começo, é aquela pessoa que ela sente que ela deve a Deus. Lembra que nós falamos domingo passado sobre aquela mulher prostituta que fez na sua simplicidade, na sua pouca condição, fez muito mais do que um homem rico que recebeu Jesus em casa, lembra? Jesus esfregou na cara dele: olha, você tem condições, você não lavou, você não me deu água para lavar os pés, ela lavou com as lágrimas. Você tem condição, você não me deu um ósculo, ela beijou os meus pés. Você não me ungiu a cabeça, ela ungiu os meus pés com o perfume mais caro que tem. Aí eu disse para você, por que ela fez mais? Por que ela fez tanto, mesmo tendo tão pouca condição? Porque ela sentia que ela o quê? Devia. E quando eu falo isso aqui, irmão, presta atenção nisso, que em tudo isso Jó não culpou a Deus. É como se ele continuasse dizendo o seguinte: Senhor, apesar de tudo, o Senhor não me deve nada. Está tudo certo, Senhor. Diga glória a Deus. Será que o sentimento que a gente tem no coração é o mesmo? Ou tem gente que talvez está aí dizendo: Deus está me devendo, porque eu devolvi meu dízimo, até agora não me abençoou. Deus está me devendo porque eu fiz uma oferta um tempo atrás, até agora não chegou. Deus está me devendo, porque eu sou fiel a Ele há tantos anos, e Ele levou meu pai, Ele levou minha mãe embora. Deus está me devendo, porque eu sirvo a Deus há tanto tempo, Ele permitiu que meu filho partisse. Estou falando de coisas sérias aqui, que talvez seja profunda, seja a resposta de Deus para muita gente aqui hoje. Por quê, pastor? Porque tem gente que o diabo está enganando, está tentando colocar Deus num lugar de devedor. E Jó nunca, meu irmão, colocou Deus num lugar de devedor. Ele disse em outras palavras: Deus, o Senhor não tem culpa de nada. Senhor, o Senhor não me deve nada. Porque se ele não tivesse no coração esse sentimento, ele teria blasfemado contra Deus. Deus, eu ando sincero, eu ando reto, eu sou temente a Deus, eu me desvio do mal, e tudo isso está acontecendo, o Senhor está me devendo. Ele nunca disse isso. Então fala isso para você mesmo, fala assim: Deus não me deve nada. Mas fala mais alto: Deus não me deve nada. Fala: eu que devo. É esse sentimento que vai te abençoar. Põe a Bíblia linguagem de hoje, acho que é a Bíblia linguagem de hoje. Deixa eu correr aqui porque o horário vai embora. Acho que é a mesma coisa, nem pôs a culpa em Deus. Bíblia Viva, tem uma tradução, por que eu estou pedindo para trocar? Eu não marquei aqui, mas tem uma tradução que fala: não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Tem uma tradução, se eu não me engano, que fala assim, que depois você consegue achar para mim, Felipe. Tem uma tradução que fala assim, ó, em tudo isso Jó não pecou, e nem disse, e nem questionou a Deus, como se Deus lhe devesse alguma coisa. E às vezes esse é o nosso erro, meu irmão. O diabo quebrou a cara aqui, porque ele achou que a gratidão de Jó era pelas bênçãos que ele estava recebendo, só que era o contrário. As bênçãos que ele tinha era pela sua o quê? Gratidão. Então olha para o pastor e reflita você hoje. Olha para mim.
A sua gratidão é pelas bênçãos que você tem recebido, ou as bênçãos que você tem recebido é por causa da sua gratidão? O que que depende do quê? Porque se as bênçãos que você tem recebido é por causa da sua gratidão, mais ainda Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Agora, se a sua gratidão é por causa das bênçãos que você tem recebido, pode ser, meu irmão, que daqui a um tempo você culpe a Deus, você blasfeme contra Deus, porque alguma coisa deu errado e você não esteja mais aqui. Se diga, não venho mais, porque tenho orado, tenho buscado, tenho feito isso e aquilo para Deus, e Ele tem permitido acontecer isso, Ele tem permitido acontecer aquilo, ou Ele não tem feito, ou isso e aquilo. Como a gente vê, infelizmente, muitas pessoas hoje. Então começa a refletir hoje sobre isso e fala, Deus, será que eu sou grato só pelo que o Senhor tem feito? Será, meu Deus, que a minha gratidão é pelas bênçãos que eu tenho recebido, ou será que as bênçãos que eu tenho recebido é pela minha gratidão? Porque quando você muda isso no teu coração, fala, Deus, eu agradeço o Senhor pelo que o Senhor é, e aquilo na minha vida que hoje não está como eu gostaria, eu agradeço também em tudo, dai graças, não pela situação, mas eu agradeço ao Senhor, porque apesar de tudo o Senhor tem feito, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me mantido vivo. Você vai ver o quanto mais Deus vai começar a te abençoar. Não falta para quem é grato, falta para quem é murmurador, falta para quem é ingrato, falta para quem culpa Deus, para quem nem está fazendo a sua parte, nem está fazendo o que deveria de fazer, nem está dizendo, Deus, a culpa é sua. Eu vou falar para você, me entristece, mas quantas vezes como pastor eu já vi isso? Gente querer colocar, em outras palavras, Deus na parede. Deus, o Senhor está me devendo, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu fiz. Irmão, ninguém aqui nunca vai precisar cobrar Deus de nada. Nunca, estou falando para você. Fala comigo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Não fica. Planta, continua sendo sincero, reto, íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal, que você vai ver, irmão. O diabo pode até te tentar, mas se o diabo tirar o que tirou aqui de Jó, Deus vai te dar em dobro. Diga glória a Deus. Te dá. Deus não fica devendo nada a ninguém. A gratidão vale a pena. Quando o diabo achou que Jó ia levantar a voz para blasfemar, ele levanta a voz e diz assim, olha, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo ele não peca e nem diz, Deus, o Senhor está me devendo alguma coisa, o Senhor falhou comigo. Ele continua sendo grato. No final, para a gente já encerrar, eu teria mais coisas para pregar para você, mas vai ficar para domingo que vem. Capítulo 42, para a gente encerrar, e de Jó mesmo. Versículo 10. Jó 42, 10. Diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Olha para o pastor, para você saber quem são os amigos de Jó, foram pessoas que nesse momento que nós lemos aqui, em que a vida dele foi destruída em 30 minutos, ao invés de chegar e dar uma palavra de fortalecimento, uma palavra de consolo, chegaram para dizer assim, ó, você está passando por tudo isso, que você deve ter alguma coisa errada na sua vida. Foram pessoas que chegaram e disseram assim, ah, Jó, isso aí não é à toa não, você deve estar em pecado, você deve estar fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. E aí que fica difícil, né? Você sabe que eu estava ouvindo um testemunho, eu estava até comentando com a minha mãe, de um policial que, aliás, de um pastor que perdeu o filho. O filho, ele conta que o filho era um cristão, nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha passado uma noite fora de casa, um menino exemplar. E um dia, porque ele morava perto de uma favela, de uma comunidade, ele sai para cortar o cabelo, e não vou contar tudo aqui para você, porque tem muitos detalhes, mas o filho foi baleado numa operação da polícia, e o filho morre. E
Ele fala que foi um momento muito difícil da vida dele, que ele perdeu o filho, a injustiça que aconteceu. Ele fala que um dia que ele lutou muito contra a depressão. Ele fala que um dia que ele foi na delegacia, e ele foi tão assim desprezado, maltratado pelo pessoal, que ele começou a chorar. Ele só chorava copiosamente, e de repente veio na mente dele uma lembrança que a psicologia fala que a melhor arma contra a depressão é a gratidão. Você sabia disso? Para você que vive aí lutando contra a depressão, a melhor arma contra a depressão é a gratidão. E ele começou a lembrar de coisas que ele poderia agradecer, que Deus tinha feito depois da morte do filho dele e tal. E ele começou a agradecer a Deus. E depois de alguns dias, ele falou que ele estava, acho que preparado para o culto. O telefone dele chegou uma mensagem, um número que ele não conhecia. O senhor que é o pastor fulano de tal? Eu sou missionário fulano de tal, eu precisava falar sobre... Eu sei quem foi o policial que atirou no filho do senhor. Ele falou que ele já tinha conversado com a família, já tinha tirado até o processo, não queria mais falar no assunto. E ele mandou mensagem para ele, disse: olha, esse assunto já está encerrado, não quero mais falar nisso. E a mulher: não, mas eu preciso falar com o senhor. E aí ele pegou e deixou para lá, acho que foi fazer o culto, um negócio assim. Quando ele chega, tinha lá não sei quantas ligações do mesmo número. E ele, como pastor, porque todo pastor é assim, deve ser alguém precisando de ajuda, né? Ele falou: vou atender. Atendi, pois não, tal. O senhor é o pastor fulano de tal? Sou. Eu que estava falando para o senhor agora há pouco por mensagem, eu sou a missionária fulano de tal, e eu queria dizer para o senhor que o policial que atirou no seu filho é meu marido, e eu queria, em nome da minha família, pedir perdão para o senhor. Ele falou que aquilo foi muito difícil. Ele falou: senhora, tua família destruiu a minha família. Meu filho era assim, meu filho era um príncipe, meu filho nunca fez nada de errado. Ela falou: pois é, mas eu queria, em nome da minha família, pedir perdão ao senhor. E eu queria que o senhor me perdoasse, e perdoasse o meu marido. E ele falou que naquilo, né, no coração dele, ele decidiu liberar o perdão e disse para ela: olha, fala para o seu marido que ele está perdoado. A senhora está perdoado, vocês estão todos perdoados em nome de Jesus. E ele falou que a partir daquele momento, depois da morte do filho, Deus começou a fazer tanta coisa através do ministério dele, mas tanta coisa tremenda mesmo, através do ministério dele, que depois que ele entendeu, liberou aquele perdão, o ministério dele alcançou muita gente, inclusive crianças, que ele fazia cultos na comunidade, mais de não sei quantas crianças, eu não lembro lá a quantidade, porque ele decidiu liberar o perdão. Então presta atenção, não tem como ter gratidão e mágoa ao mesmo tempo no coração. Vou repetir, não tem como ter gratidão e mágoa ao mesmo tempo no coração. Vai chegar uma hora que, para que Deus te abençoe através da gratidão, você vai ter que liberar o quê? Perdão. Deus já queria dar o dobro para Jó, porque Deus provou para Satanás que a gratidão de Jó não era por causa do que ele tinha, mas era por Deus, por quem Deus era. Só que o diabo é tão maldito que ele ainda lançou mais uma coisa, que o Jó poderia ter guardado no coração: a mágoa de pessoas que não compreenderam ele naquele momento, que foram maldosas com ele, que apesar de ser amigos, ao invés de ajudar, acusaram. E ainda assim, Jó liberou perdão e orou por eles. Nesse momento, meu irmão, acabou. Não teve como o diabo segurar a bênção de Jó. Por quê? Porque a gratidão trouxe para ele o que ele tinha e trouxe mais o mesmo tanto de novo, ou seja, trouxe tudo em dobro. E com isso eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte, presta atenção. Você tem sido muito abençoado já pela tua gratidão? Tenho, pastor. Porque hoje eu tenho, mas eu sou grato desde quando eu não tinha. Glória a Deus. Eu já vou começar a dizer para você, você vai ter muito mais. Você vai ter muito mais mesmo. Se você continuar sendo grato a Deus, mas também perdoar pessoas que lhe fizeram mal. Pessoas que te julgaram por momentos difíceis.
que você passou. Pessoas que ao invés de te ajudar, te condenaram. Pessoas que nem sabiam da tua vida, mas que se deram o direito de fazer juízo ao teu respeito, que foi isso que aconteceu com Jó, né? Nem sabiam da vida de Jó, mas se deram o direito de fazer juízo. Não, Jó, deixa eu te explicar como é que funciona. E o próprio Deus tomou as dores de Jó. Não se preocupe, não. Não se preocupe, pastor, mas poxa vida, a pessoa não sabe nada ao meu respeito. Deixa que Deus explica. Chegou um dia que Deus chamou os amigos de Jó e falou: vem cá, deixa eu conversar com vocês, vocês não sabem o que vocês estão falando. Deixa eu explicar para vocês quem é Jó. E a partir de agora, vocês só estão perdoados se ele orar por vocês. Para vocês entenderem quem é Jó. Deus tratou com os amigos de Jó, diga glória a Deus. Deus tratou, Deus trata, meu irmão, com as pessoas. A nossa função é liberar perdão e orar, para que as bênçãos que o diabo tem tentado segurar, elas sejam liberadas. São bênçãos que vêm pela gratidão. E qual que é o mínimo das bênçãos que vêm pela gratidão? Fala comigo, o dobro. Fala com mais fé, fala o dobro. Então presta atenção. O que você tem hoje é metade do que Deus ainda quer te dar. Está ouvindo o que eu falei? O que você tem hoje ainda não é nem metade do que Deus quer te dar. Se você hoje, no teu coração, tirar a culpa de Deus, porque tem gente que talvez aqui hoje, eu estou falando pelo Espírito Santo, ainda tenha Deus como culpado em alguma coisa. Tem gente que talvez até hoje tenha alguma questão contra Deus, como se Deus lhe devesse algo. Você tem que resolver isso hoje. Amém? Você tem que resolver isso hoje. Não, pastor, porque eu nunca fiz mal para ninguém, por que que Deus deixou isso acontecer? Veja, a doença não vem de Deus, a enfermidade não vem de Deus. Morte não vem de quem? De Deus. Mas tudo com a permissão dele. E se você não entende hoje, um dia você vai entender. Mas a Bíblia diz, lembre-se, qual é a vontade de Deus? Em tudo dai graça. Não porque você perdeu alguém, mas apesar de você ter perdido, agradeça, porque Deus sempre faz o que é melhor. Agradeça porque quando você agradece, você está dizendo que você crê que Deus sempre é bom, que Ele sabe o que Ele faz. Pare de pôr a culpa em Deus. Hoje você tem metade do que Deus queria te dar, no mínimo o dobro Deus vai lhe dar esse ano que está chegando. Se você liberar perdão para pessoas que te magoaram, que fizeram juízo de você sem saber da tua vida, sem ter esse direito, porque no mesmo coração não pode ter mágoa e gratidão, não pode. A mágoa, ela atrapalha a gratidão. É como se você estivesse dizendo assim: a pessoa me deve, então vou te ensinar como é que você faz isso. Pega o que a pessoa te deve e abate no que você deve para quem? Para Deus. Vou repetir, a conta é fácil, não é? Não é fácil fazer essa conta? Pega o que a pessoa lhe deve e abate no que você deve para Deus. E ainda vai sobrar, você ainda vai ficar o quê? Devendo. E vai conseguir perdoar aquela pessoa. Jesus falou que era assim que tem que fazer. Jesus ensinou que perdoar é assim. Gratidão nada mais é do que eu ter consciência do quanto eu devo a Deus. Quem sente que deve muito a Deus? Tá, com certeza você tem pessoas que te devem também. Não estou falando em dinheiro não, estou falando que você trabalhou, você tem que receber. A não ser que Deus fale para você perdoar esse caso aí também. Se Deus falar, amém. Eu estou falando de falhas, de faltas, de injustiças, enfim, de mágoas. Você sente que você deve a Deus, sim ou não? O quanto? Não sei, você sabe. Eu sei de mim o quanto eu devo a Deus. Eu sei o quanto eu devo. Então pega o que a pessoa te deve hoje, se é uma, se é duas, se é três, abate no que você deve a Deus, e aí você vai ficar certo com aquela pessoa melhor, vai ficar certa com você, e você vai continuar sendo grato a Deus. Pronto, as bênçãos são liberadas, o dobro. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos fazer isso agora, fique de pé, agora vamos pôr em prática.